Quantas vezes você já engoliu o que sentia para manter a paz? Quantas vezes disse sim quando sua alma gritava não? Nós fomos ensinados que ser bom é ser fraco, que se importar é um convite para ser ferido. Mas e se eu te dissesse que existe uma força brutal em se tornar indiferente? Um poder que nasce não das suas palavras, mas do seu silêncio. Hoje, não vamos aprender a ser uma pessoa melhor. Vamos enterrar a versão de você que permite ser controlada. Fique aqui, se tiver coragem de assistir. Vamos realizar um funeral silencioso. Não para outra pessoa, para você. A versão de você que sorria quando não queria. A versão que dizia, estou bem, quando gritava por dentro. Estamos sepultando o escravo emocional. Aquele que só agrada, o pensador excessivo. Aquele que deu chances demais, permaneceu em lugares por tempo demais e não pediu nada além de ser aceito. Essa versão de você está morta, pois na verdade, nunca esteve viva. Ela existia apenas para servir, para reagir, para se importar, para sofrer em silêncio. Maquiavel não teria espaço para esse tipo de homem. Ele o teria visto sangrar e chamado isso de misericórdia. Porque no poder, ou você está calmo ou está controlado, desapegado ou devorado. O mundo não distribui a paz. Ele confisca a sua e a revende a você pelo preço da sua dignidade. Mas você está aqui para se tornar algo mais frio, mais limpo, mais afiado. Você não está aqui para ser gostado. Você está aqui para ir embora sem olhar para trás, para queimar pontes com mão firme, para sorrir quando eles implorarem por um desfecho e simplesmente desaparecer. Uma revolução silenciosa, uma arma psicológica, uma sentença de morte para o seu antigo eu e a coroação daquele que eles jamais controlarão novamente. O afeto é uma moeda. E como qualquer moeda, quando você a distribui em excesso e de graça, você vai à falência. A maioria das pessoas não percebe isso. Elas caminham pela vida entregando sua atenção, suas emoções, sua lealdade a pessoas que não conquistaram um pingo disso. E depois se perguntam por que estão exaustas, por que são usadas, por que ninguém as respeita. Eis o motivo. Você se importou rápido demais. E em termos maquiavélicos, isso o torna vulnerável. Porque no momento em que você investe emocionalmente em alguém, essa pessoa possui uma parte do seu poder. É psicologia simples. Nós protegemos aquilo em que investimos. Mesmo que não nos sirva, mesmo que nos machuque. É por isso que as pessoas permanecem em relacionamentos tóxicos. É por isso que defendem manipuladores. É por isso que não conseguem ir embora porque já deram demais. E uma vez que você se importa demais, você para de ver com clareza. Você justifica o desrespeito. Você tolera a incompetência. Você desculpa a traição. Você se torna emocionalmente parcial e estrategicamente cego. Maquiavel alertou. Os homens são movidos por duas coisas: ganho e medo. Mas no momento em que eles sentem que você está investido emocionalmente, eles perdem ambas. Por quê? Porque agora eles não precisam temer perdê-lo. Você já se entregou. Você se tornou barato. É assim que os fortes são usados pelos fracos. Os poderosos são manipulados pelos frágeis. Os inteligentes são aprisionados pelos emocionais, porque você se importou antes de calcular. A mente maquiavélica nunca concede valor antes de mensurar o custo. Ela observa. Ela testa. Ela espera. Ela nunca investe com base em como alguém a faz sentir. Ela investe com base em como alguém age. Você quer se tornar poderoso? Pare de deixar suas emoções assinarem contratos que sua lógica não leu. Desapegue-se antes de investir. Meça antes de dar. Porque toda vez que você se importa cedo demais, você se torna propriedade de alguém e a posse mata a sua vantagem. No momento em que sabem que você se importa, eles param de temer sua ausência. Começam a tomá-lo como garantido. Começam a controlar o cenário. E é aí que você perde. Então, pergunte-se: a quem você está dando acesso? A quem você está defendendo sem retorno? A quem você é leal que nem notaria seu silêncio? Corte o fluxo de energia. Pare o gasto emocional. Audite cada conexão. Você não está aqui para ser compreendido. Você está aqui para ser respeitado. E ninguém respeita alguém que pode ser movido pela emoção. Importar-se não é uma força. É um risco. E o mundo pertence àqueles que controlam quando e se assumem esse risco. Pessoas poderosas não lutam com palavras. Elas lutam com ausência, com distanciamento, com silêncio.
Você acha que precisa responder. Você acha que precisa explicar. Você acha que dizer a coisa certa vai consertar tudo. Não vai, porque uma vez que alguém acredita que pode provocá-lo a uma reação, essa pessoa o controla. Reações verbais são ruído. Elas demonstram fraqueza. Elas mostram que você se importa. Elas mostram que você está abalado, irritado, ofendido, perturbado. Isso não é poder, é exposição. E Maquiavel entendia algo que a maioria das pessoas hoje esquece. Nunca interrompa o seu inimigo enquanto ele comete um erro. O seu silêncio é essa interrupção. Ele corta mais fundo do que qualquer insulto. No momento em que você para de responder emocionalmente, você remove o combustível do fogo deles. Eles o insultam. Você não vacila. Eles esperam raiva. Você não dá nada. Eles tentam empurrá-lo, provocá-lo, arrastá-lo para baixo, mas você já se foi. Emocionalmente, mentalmente, estrategicamente. Agora eles entram em pânico, porque o silêncio os força a encarar a si mesmos. E a maioria das pessoas não sobrevive nesse espaço. Você não vem se discutindo. Você vem se removendo a recompensa. A recompensa é a sua atenção. A recompensa é a sua reação. Tire-a e eles definham. Aqui está a jogada de poder. Quando alguém o desrespeitar, não explique. Não se defenda. Não retalie. Retire-se completamente. Porque a agressão verbal parece poderosa no momento, mas é de curto prazo. É barulhenta, emocional, instável e o coloca no mesmo nível do tolo a quem você está respondendo. Mas o silêncio os faz adivinhar, faz com que reflitam, torna-os paranoicos. Eles se perguntam se você está planejando algo, se você partiu para sempre, se já o substituíram, se já o esqueceram. Você se torna um fantasma que assombra a mente deles. E quanto mais tempo você permanece em silêncio, mais a imaginação deles faz o estrago por você. A estratégia maquiavélica não é sobre barulho, é sobre vantagem. E o silêncio é vantagem. Especialmente quando é merecido, especialmente quando se segue a uma traição, desrespeito ou deslealdade. Porque quando você se cala sem aviso, isso sinaliza força, sinaliza controle, sinaliza: eu não preciso disso, eu não preciso de você e já estou seguindo em frente sem você. É isso que aterroriza as pessoas. Não suas palavras, sua indiferença, porque palavras podem ser debatidas, o silêncio não. Palavras podem ser explicadas, o silêncio os deixa na dúvida. Palavras buscam resolução, o silêncio declara guerra. Você nem sempre precisa atacar. Às vezes a resposta mais brutal é absolutamente nada, porque o poder não é provado através do confronto, é provado através da ausência. Quando as pessoas sentem seu silêncio como uma ameaça, você já venceu. Você quer cortar alguém profundamente? Faça-o sem emoção, sem volume, sem aviso. Desengaje, desapareça, desapegue. Nenhuma mensagem, nenhum discurso, apenas ausência. Aquele que parte calmamente, silenciosamente e completamente se torna um mito. E um mito é mais perigoso do que qualquer homem com uma boca. Então, lembre-se disto. Não discuta. Não explique demais. Não reaja. Corte emocionalmente. Desapareça estrategicamente. Permaneça uma pergunta. Porque quando eles não sabem o que você está pensando, eles temem o que você pode fazer. E esse medo é poder. Toda vez que você se explica, você perde terreno. Você expõe seu funcionamento interno. Você expõe sua lógica. Você expõe sua insegurança. E no jogo do poder, exposição é morte. Você pensa que explicações o fazem parecer racional, razoável, equilibrado. Mas para o predador, você acabou de revelar seu manual de instruções. Eles agora sabem o que o aciona, o que o justifica, o que o pressiona. E uma vez que entendem sua fiação, sabem exatamente como causar um curto-circuito em você. Maquiavel não falava apenas para ser compreendido. Ele falava somente quando o resultado exigia palavras. Caso contrário, ele deixava as pessoas na dúvida, porque o mistério é uma alavanca. Observe as pessoas que impõem mais respeito. Elas não falam muito, não explicam tudo. Falam em golpes curtos e deliberados. Isso não é personalidade, é estratégia. Elas aprenderam que quanto mais explicam, mais convidam ao julgamento. Quanto mais falam, mais munição entregam. Você defende suas ações, parece culpado,
Você justifica suas escolhas, parece inseguro. Você busca compreensão, parece fraco. O poder não está em convencer os outros. Está em forçá-los a aceitar que você age, entendam eles ou não. Seu trabalho não é ser compreendido. Seu trabalho é ser eficaz. E pessoas eficazes conhecem esta regra. Quanto menos sabem sobre você, mais difícil é atacá-lo. Quando você é indecifrável, você é perigoso, porque eles não podem prever seu próximo movimento. Não podem antecipar sua reação. Não podem dizer se você está emocional, estratégico ou se já partiu. Você se torna uma sombra, um mistério, uma ameaça. Toda vez que alguém tentar encurralá-lo para se explicar, lembre-se, eles não estão pedindo para entender, estão pedindo para obter controle. Porque assim que souberem o que o move, eles usarão isso. Eles imitarão empatia, espelharão seus valores, manipularão você através de suas próprias palavras. Você pensa que está construindo confiança, mas está entregando a eles o cadeado e a chave. O poder maquiavélico não é sobre transparência, é sobre opacidade. Você revela o que o ajuda, você oculta o que o protege. Você não deve ao mundo acesso aos seus motivos. Você não deve a ninguém o interior da sua cabeça. Deixe que o interpretem mal. Deixe que especulem. Deixe que projetem. Porque enquanto estão ocupados tentando decifrá-lo, você já está 3 passos à frente. O homem indecifrável não reage. Ele não explica. Ele não esclarece. Ele simplesmente age. Silenciosamente. Decisivamente. Friamente. E aqueles que o cruzam nunca veem a lâmina até já estarem sangrando. Aqui está a sua nova lei. Cada palavra desnecessária é uma fraqueza potencial. Cada explicação é um fio que alguém pode puxar. Então, pare de oferecer clareza a quem não a mereceu. Pare de buscar permissão através da explicação. Pare de ser tão malditamente óbvio. Seu silêncio é poder. Sua imprecisão é proteção. Sua imprevisibilidade é medo. Faça-os adivinhar. Deixe-os desconfortáveis. Faça-os questionar se algum dia realmente o conheceram. Porque um homem que não se explica é um homem que eles nunca podem desarmar. O encerramento é uma mentira. Um conto de fadas que contamos a nós mesmos para nos sentirmos seguros. Nós o desejamos porque queremos finais arrumados, explicações e razões. Mas no mundo do poder, o encerramento é uma armadilha. Maquiavel entendeu isso melhor do que a maioria. A jogada mais forte não é explicar, não é reconciliar, mas ir embora, de forma fria, silenciosa e definitiva, sem olhar para trás, sem lhes dar a satisfação de respostas. Porque quando você busca um encerramento, você mantém uma porta aberta. Você permanece no mundo deles esperando por um sinal, uma ligação, uma mensagem, uma palavra que nunca virá. Você tenta dar sentido ao que já está morto. Você negocia com fantasmas. Você sangra a esperança em algo que já está envenenado. E cada passo de volta para essa confusão é um passo para longe do seu próprio poder. Os verdadeiramente poderosos não desperdiçam energia tentando curar feridas que outros infligiram. Eles não discutem por respeito, não imploram por compreensão, não pedem por justiça. Eles queimam a ponte. Queimar a ponte significa eliminar toda e qualquer possibilidade de volta. Sem ligações, sem explicações, sem segundas chances. Significa cortar todos os laços de forma tão completa que você se torna um fantasma na história deles. Uma ausência que eles não podem controlar, com a qual não podem negociar, que não podem explorar, porque no momento em que você deixa uma porta aberta, você lhes dá vantagem. Eles podem ligar para você, enviar mensagens, atraí-lo de volta para o jogo deles. Eles podem manipular suas esperanças, sua culpa, seu desejo de ser justo. E no momento em que você se engaja, você perde. O poder não reside em lutar a batalha que você não pode vencer, mas em escolher não lutar de forma alguma. Ir embora sem um desfecho é a arma suprema. É a recusa final em ser refém emocional de alguém. É a declaração de que você é dono do seu tempo, da sua energia e da sua paz. E você não a sacrificará por pessoas que não a merecem. Você pode chamar isso de frieza, pode chamar de crueldade, mas não é crueldade. É clareza, porque o mundo está cheio de vampiros emocionais, manipuladores e sanguessugas que querem mantê-lo preso com perguntas e drama. Eles querem drená-lo com confusão e culpa. Querem que você permaneça disponível para que possam explorar sua fraqueza. Mas quando você queima a ponte, você se remove completamente do alcance deles. Nenhuma explicação para justificar sua ausência.
Nenhum pedido de desculpas para acalmar o ego deles. Nenhuma mensagem para reabrir velhas feridas. Apenas silêncio. Silêncio frio e permanente. E o silêncio é uma mensagem mais poderosa do que quaisquer palavras. Ele diz: eu terminei com você. Você não me controla. Eu não serei arrastado de volta para o seu caos. Essa mensagem aterroriza as pessoas porque o encerramento é segurança. É conforto. É um bálsamo que entorpece a dor, mas também é uma coleira. E quando você se recusa a ser encoleirado, você se torna intocável. Considere isto. Quantas vezes você permaneceu numa situação tóxica porque queria respostas? Quantas vezes pediu por razões que apenas prolongaram seu sofrimento? Quantas vezes você se explicou tanto que perdeu o respeito daquele a quem estava se explicando? Cada vez que você dá uma razão, você dá uma abertura. Cada vez que busca um encerramento, você estende sua vulnerabilidade. Maquiavel nos ensina a valorizar a liberdade acima do conforto, a liberdade de seguir em frente sem bagagem, a liberdade de cortar perdas sem arrependimento, a liberdade de queimar o que não lhe serve mais, completamente e sem hesitação. Ir embora sem um desfecho é a prática do autorrespeito. É a recusa em ser o pensamento secundário emocional de alguém. É a disciplina de colocar sua paz acima das demandas deles. E não se engane, é difícil. Significa resistir ao impulso de se explicar uma última vez. Significa silenciar a parte de você que quer ser compreendida. Significa encarar a solidão sem pedir desculpas. Mas a recompensa é imensa. Você recupera seu poder. Você controla sua narrativa. Você se torna um mestre do seu próprio destino. E neste mundo impiedoso, isso é tudo o que importa. Então, da próxima vez que enfrentar um relacionamento, uma amizade ou uma situação que drena sua energia, pergunte-se: estou ficando porque quero um encerramento? Ou porque temo perder o controle? Estou buscando respostas ou implorando por permissão para partir? Estou me apegando à esperança ou sacrificando minha paz? Então tome a decisão mais difícil e poderosa de todas. Queime a ponte. Vá embora. E nunca olhe para trás, porque a jogada mais perigosa no jogo do poder não é o confronto. É a saída fria e silenciosa. A saída que os deixa na dúvida, assombrados, impotentes. A saída que diz ao mundo: eu sou meu dono e eu parti. A evolução final na arte brutal de não se importar é tornar-se intocável. Incorporar uma indiferença tão completa, tão absoluta, que o mundo aprende a temer sua presença e sua ausência. Indiferença não é apatia. Não é fraqueza ou dormência. É uma arma forjada com disciplina, autocontrole e clareza. É a armadura que o protege da manipulação, a fortaleza que mantém seu poder intacto e a lâmina que corta o caos emocional. O homem indiferente move-se pela vida como um fantasma, invisível, indecifrável, imprevisível. Ele não deve explicações, justificativas ou desculpas. Ele responde apenas a si mesmo. Ele não teme julgamentos. Ele não reage a provocações. Por quê? Porque ele dominou o que a maioria nunca ousa: o desapego do resultado. O mundo sempre tentará puxá-lo, fazê-lo se importar, fazê-lo responder, fazê-lo lutar batalhas que não são suas. Mas quando você é indiferente, você para de se preocupar com a aprovação, para de perseguir validação, para de reagir a insultos e elogios da mesma forma. Você se torna o olho do furacão, calmo, focado, impenetrável. Maquiavel ensinou os governantes a serem tanto leão quanto raposa, ferozes e astutos. A indiferença é o equivalente moderno. É o silêncio que aterroriza seus inimigos. É a paciência que permite que você ataque quando o momento é perfeito. É o poder de ir embora quando quiser e a confiança de que não podem impedi-lo. Mas tornar-se indiferente não é fácil. Exige uma honestidade brutal consigo mesmo. Um despojamento impiedoso de velhas crenças de que você precisa de aprovação, amor ou simpatia para sobreviver. Você deve treinar sua mente como uma arma. Condicionar suas emoções para servi-lo, não para escravizá-lo. Rejeitar o ruído das expectativas da sociedade, porque o mundo respeita apenas uma coisa: controle inabalável sobre si mesmo. Uma vez que você atinge este nível, você se torna intocável. Você se move com uma graça perigosa. Você fala apenas quando isso o beneficia. Você age apenas quando isso avança a sua posição. Outros o veem como frio. Eles o chamam de distante, duro, insensível, ótimo, porque o calor é um passivo e a suavidade é um convite. O homem indiferente protege seu poder sendo indisponível, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele não dá pistas.
não mostra fraqueza, não revela nada. E nessa ausência de vulnerabilidade reside sua maior força. A arte brutal de não se importar não é sobre ser imprudente ou descuidado. É sobre ser estratégico, disciplinado e implacável com o que você permite que o afete. É a recusa em ser o fantoche emocional de alguém. A recusa em ser arrastado para o caos. A recusa em entregar sua paz. Você é o mestre do seu mundo interior, o guardião da sua energia, o arquiteto do seu destino. Quando você se torna intocável, você não apenas sobrevive, você domina. Então, comprometa-se com este caminho. Pratique a indiferença como uma habilidade. Cultive o desapego como uma coroa. Porque em um mundo cheio de pessoas desesperadas para serem vistas, ouvidas e queridas, aquele que não se importa fica sozinho no topo. E isso por si só é poder. Você ouviu a verdade. A realidade fria e sem filtros que a maioria se recusa a encarar. Importar-se demais o torna fraco. O silêncio é sua arma mais afiada. Explicações são correntes que você deve quebrar. Queime as pontes que o mantêm aprisionado. E, acima de tudo, domine a indiferença, a fortaleza do intocável. Este não é um caminho para os fracos de coração. Exige autodisciplina implacável, honestidade brutal, a coragem de caminhar sozinho quando outros imploram por conforto. Mas não se engane. Aqueles que abraçam essa mentalidade se tornam imparáveis, porque o poder não é dado, é tomado. Tomado por aqueles que não vacilam, não explicam e nunca entregam as chaves de sua alma a ninguém. Você tem duas escolhas agora: permanecer um peão, facilmente movido pelas marés emocionais dos outros, ou se tornar o jogador que incendeia o tabuleiro e controla as chamas. A arte brutal de não se importar não é sobre apatia. É sobre estratégia, controle, sobrevivência. Agora, a decisão é sua. Você vai deixar essa verdade penetrar? Você vai construir sua armadura? Você vai se afastar do ruído e se erguer como uma fortaleza que ninguém pode violar? O mundo está observando. O jogo é impiedoso e apenas os mais frios sobrevivem. Se você chegou até aqui, você não é apenas um espectador. Você é um sobrevivente. Você atravessou o deserto da sua própria fraqueza e não desviou o olhar do que encontrou lá. Muitos começaram esta jornada, mas se perderam no conforto das velhas mentiras. Você ficou. E por ter ficado, entenda isto: a mudança não está por vir. Ela já aconteceu. Uma engrenagem girou silenciosamente dentro de você no momento em que uma das minhas palavras ecoou como sua. A semente da sua soberania já foi plantada na terra do seu antigo eu. Agora peça uma ação. Não para o algoritmo, mas para a sua alma. Se você está pronto para selar este compromisso, comente abaixo a frase: o funeral foi realizado. Ninguém mais precisa entender. Esta não é uma mensagem para eles. É uma lápide para o seu passado. Um pacto silencioso de que você não voltará para assombrar o próprio túmulo. E ao se inscrever neste canal, não o faça por obrigação. Faça-o como um ato de resistência. Um sinal de que você escolhe a clareza, por mais que ela corte. Aqui, não servimos o vinho doce da ilusão, mas a água fria e pura da realidade. Nossos vídeos não são entretenimento, são espelhos. E nós o convidamos a ousar olhar para o seu próprio reflexo, vez após vez, até que a imagem que o encara de volta seja a do mestre e não a do escravo. E lembre-se, o poder não grita, ele observa. E você é o único rei do seu silêncio.